Então, de uma maneira geral, a ocupação de um terreno público é mais interessante para a população organizada que faz esse movimento, porque ela garante, evidentemente, uma reintegração de posse mais complexa e uma possibilidade de negociação, porque a ocupação de terreno público imediatamente desencadeia uma situação ética para o Estado muito clara. Porque um terreno privado não cumprir a função social da propriedade, eu posso responsabilizar muito claramente um proprietário privado que, a rigor, tem o direito de dizer que, sendo propriedade dele, ele faz o que quiser com ela. Que não é totalmente verdade no caso de uma terra urbanizada, mas ainda assim é um argumento que é compreensível dentro da nossa cultura capitalista da propriedade privada. Já o poder público fica numa situação extremamente constrangedora de ter que responder e explicar por que ele mantém um terreno vazio e sem utilização, quando ele, Estado, tem a obrigação de responder à questão da falta de moradia. Portanto, o Estado deveria ter tido a obrigação de dar um fim de utilidade, de moradia para esse terreno, muito antes dessa ocupação ter ocorrido. Mas a verdade é que, se nós formos ver o cadastro de propriedade fundiária das cidades brasileiras, a gente vai ver que existe uma quantidade fenomenal de terras públicas que, de fato, não são utilizadas, que não têm nenhum fim e que são mantidas ociosas pelo Estado. Então, essa é uma discussão interessante e que, na verdade, toda vez que a gente tem uma ocupação, ela evidentemente vem à tona, porque a primeira questão a saber na solução, na negociação daquele problema, é se essa negociação vai se dar com um proprietário particular ou com um ente público, e cada um desses casos vai levar a uma dinâmica completamente diferente. 80 famílias que moravam há 5 meses num terreno embaixo da ponte Governador Orestes Quercia, a ponte Estaiadinha, ali na Marginal Tietê, saíram de lá hoje de manhã. A prefeitura conseguiu na justiça a reintegração de posse. Antes da reintegração de posse começar, representantes da comunidade conversaram com o comandante da operação. O pessoal vai para a rua e vai montar barracas na rua, vai ficar na rua, porque não tem para onde ir. Na verdade a questão não é nem para onde eles vão agora. Nós precisamos cumprir uma ordem judicial, eles têm que saber que tem que cumprir a ordem judicial, só isso. Qual que é o seu nome? Solange. O meu é Lucimar e o dela é Clarice. Suzamara Camargo, eu sou da ocupação Estaiadinha, a gente foi despejado de lá no sábado e como não tenho para onde ir, eu estou aqui. Você morava na comunidade de Estaiadinha? Morava na Estaiadinha. Você morou lá há quanto tempo? 5 meses. Desde o mês de julho, final de julho. 5 meses. 6 meses. Desespero do aluguel, não dava para entrar no lugar, deixando sem se alimentar. A gente tava tirando da boca para poder pagar aluguel. Por que você veio pra cá, senhor? Pra cá porque nós fomos despejados da Estaiadinha. Eles despejaram a gente de lá e daí, na hora que a gente tava tirando as coisas, botaram fogo, aí não deu tempo da gente tirar nada de lá dentro. O pouco que tinham, perderam no incêndio. E ainda muitos foram oprimidos lá dentro quando voltaram a ajudar. Foram oprimidos por policiais lá dentro. Então a gente tá sem nada, só com as roupas do corpo, entendeu? É humilhante. É humilhante porque tira a gente dali pra jogar pra gente tá tudo jogado aqui. E olha a nossa situação. Eu dormi aqui com meu filho de sábado para domingo quando a gente desocupou, lá, Estaiadinha, e a gente acordou ensopado da água da chuva, choveu a noite toda. As crianças dormindo, molhou o colchão, né? Teve que tirar as crianças, acordar, ficar com elas no colo. Tem criança pequena, sem água, sem banheiro. É difícil, a gente teve que aguentar, tá aguentando, até quando tiver uma resposta, né, do prefeito, do moradia. Ele soluciona tantos problemas e não pode solucionar os nossos. A gente paga imposto, a gente paga tudo, né? E é a situação que ele permite que a gente vive, né? Quando ele quis entrar na política, ele prometeu casa, prometeu mundos e o fundo. A prioridade seria o quê? Residências para o pobre. Cadê a residência? Estamos nós na rua à espera de uma solução. E o Haddad vem no bem bom, né? A gente não quer saber de dinheiro, a gente quer uma moradia de todos nós aqui. Não é oferecendo albergue, não é oferecendo galpão para esconder os nossos pertences. A nossa luta é uma moradia digna, é dignidade, simplesmente isso. Aqui estão pessoas que não têm para onde ir,
a gente está passando dificuldade mesmo, porque não é fácil, gente, não é fácil você ter que dividir comida, ter que falar para uma criança, ó, divide a marmita aí com mais 2, 3, porque não vai dar para todo mundo, não tá fácil. União, força, tudo que você imaginar, tudo junto, de tudo um pouco, frio, momentos felizes, momentos tristes, mas nada que nós não supere. Mesmo quando a lei existe, ela é, vamos dizer, respeitada conforme os interesses políticos dominantes. E muitas vezes não adianta eu fazer uma lei urbanística que defenda ou que estabeleça uma proteção ao mais pobre, uma zona especial de interesse social, uma área de preservação, que ela, se for de interesse dos setores dominantes, se for de interesse dos setores do capital imobiliário, se for de interesse do Estado, que naquele momento pode ter um governo associado a esses interesses, essa lei vai ser desrespeitada sem o menor problema. Em São Paulo nós tivemos um plano diretor que ficou engavetado durante 8 anos e ninguém absolutamente falou nada enquanto isso durava. Então isso mostra que a maneira como a lei é aplicada também, até hoje, é absolutamente desvirtuada. Nós temos clubes na cidade de São Paulo, nós temos centros de exposição na cidade de São Paulo que estão em terra grilada, que ocuparam terras públicas municipais e ninguém nunca falou nada. Nós temos um condomínio que nem Alphaville, que tem 30% da sua área em terra indígena. Mas a lei brasileira encontrou uma maneira de dar um drible nessa questão, criando uma tarifa específica, uma cobrança específica, para poder, vamos dizer, legitimar e regulamentar o chamado laudêmio, a posse da terra das pessoas que estão ocupando essas áreas públicas. As ocupações são movimentos legítimos. Evidentemente que pela ótica jurídico, administrativa e política do mainstream que domina no Brasil, eles são ilegais. Mas pela lógica do direito à moradia, da democratização da cidade, do direito a condições de vida digna para toda a população brasileira, elas são absolutamente legítimas porque elas mostram, elas apontam para vamos dizer, o elo mais visível do desequilíbrio da situação urbana e habitacional no Brasil de hoje.